Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal do Fox. Hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de Coringa, mais precisamente um mistério que ficou na cabeça de muita gente que assistiu o filme. Afinal, o Arthur matou ou não matou a vizinha dele? Mas calma, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu preciso te mostrar duas notícias, olha só. Primeira, essa notícia aqui do R7, o Vício. Coringa, diretor diz que versão original tinha 30 minutos a mais. Bem, essa notícia aqui, o Todd Phillips ele fala que as primeiras versões do filme, quando ele chamou o Joaquin Phoenix para rever lá na casa dele, tinha 2 horas e 35 e a versão que foi para o cinema, ela tem 2 horas e 2 minutos contando com os créditos. Então aí a Warner aí tem mais ou menos cerca de 30 minutos de cenas adicionais para ela poder utilizar no lançamento de um Blu-ray do Coringa, ou até mesmo relançando o filme com outras cenas. E eu quero que vocês guardem essa notícia. E tem essa outra notícia aqui também, olha só. Diretor de Coringa não liga se você ler o roteiro vazado. Essa notícia diz praticamente que aqueles roteiros vazados que saíram na internet eram praticamente rascunhos do roteiro que ele entregou ao Warner. E que, claro, existia muita coisa falsa em alguns roteiros, mas também existiam outros que eram coisas muito verdadeiras que fazia parte do que estava sendo escrito ali pelos roteiristas antes deles entregarem para o Warner o roteiro pronto. Então, sem mais enrolação nenhuma, eu já vou dizer para vocês que é a minha opinião e que eu consegui ser persuadido a crer que o Coringa ele não matou a vizinha dele naquele momento do filme em que ele vai até o apartamento dela. Claro que eu acabei sendo persuadido a crer nisso em vista das coisas que eu pesquisei, e é exatamente essa a proposta do vídeo. Não é ficar o vídeo todo transcorrendo, mas ele matou, mas ele não matou. Não, pra mim ele não matou ela, e eu vou mostrar pra vocês o que me convenceu a pensar dessa forma. Então, vocês lembram da notícia que o diretor Todd Phillips não liga se você lê o roteiro vazado, não é? Bem, então eu comecei a ir em sites e procurar o roteiro vazado do Coringa. Mas claro que eu procurei em inglês porque essas coisas demoram, às vezes nem vêm para português. Então eu fui, pesquisei e li muita coisa e, meu Deus do céu, faz muito sentido com o que a gente vê no filme. E acredite, depois daquela cena do apartamento, nos roteiros vazados ainda tinha descrição de mais cenas com a Sophie, que é a vizinha do Arthur Fleck. Bem, eu vou citar para vocês 4 cenas que, de acordo com esses roteiros vazados, aconteceriam depois daquela cena que o Arthur invade o apartamento da Sophie, faz aquela cara sinistra para ela, depois sai de lá, e aí a gente ouve no fundo provavelmente alguns barulhos de ambulância, polícia, até mesmo arrombamento. Bem, vamos lá, a primeira cena então. Arthur ele tá indo pro apartamento dele, mas aí ele ouve um som de rock vindo do apartamento de Sophie. Ele entra para vê-la, mas aí ele encontra ela tendo relações sexuais com um cara aleatório que ele nunca tinha visto antes. O Arthur então ele aceita a traição dela, entre aspas, e foge em choque. Uma segunda cena dá os detalhes de que Sophie e Arthur iriam discutir e ele chamaria ela de prostituta na frente da filhinha dela. Uma terceira cena seria basicamente descrita assim: Arthur finalmente termina sua roupa de Coringa, mas antes dele ir até o programa do Murray, ele deixa um buquê de flores e um bilhete na porta de Sophie, dizendo para ela assisti-lo na TV, pois ele estará presente no show do Murray Franklin naquele dia. E uma quarta cena seria após o Coringa fazer aquele discurso: se eu estivesse no chão, vocês passariam por cima de mim. Bem, nesse momento acompanhamos a Sophie, que está em sua casa assistindo o programa, com a sua filha dormindo, e ela parece concordar com o discurso do Coringa. Aí você pode falar pra mim assim: mas isso é um roteiro vazado, não dá pra gente confiar nisso. Realmente, não dá pra gente confiar muito. Mas, estranhamente, fora essas partes adicionais que tem nesse roteiro aí, todo o resto bate exatamente como está no filme.
E esse roteiro me deixou com a pulga atrás da orelha a respeito de uma cena aí descrita por eles, que é a cena que ele vai com um buquê de flores e um bilhete e deixa na porta dela para ela assisti-lo no show do Murray Franklin. Isso não te lembra nada, não? Eu vou colocar na tela para você ver. Sim, essa daí é a cena do teaser, aquele teaser que fez a gente ficar louco de ansiedade para assistir o filme. Mas você percebeu uma coisa? Você percebeu o que estava na mão do Coringa? Não percebeu não? Então pera aí que eu vou dar um zoom para você ver. Então, se percebermos muito bem, podemos reparar que na mão do Coringa tem um buquê de flores e tem algo que parece muito uma cartinha, um cartão, algo que se assemelha muito a um bilhete. E a grande pergunta que me ficou no ar era para quem ele estava levando essas flores e o bilhete. Porque nesse momento do filme a mãe dele já morreu, a gente já sabe que ele não tem nenhum amigo e essa cena acontece antes daquela cena sensacional da escadaria, mas aí na cena da escadaria, se você for vê-la de novo, não tem ele dançando com um buquê de flores e um bilhete na mão. Ele já aparece sem nada fora do prédio. Se você for ver o filme, repare bem, essa cena aí com ele com o buquê de flores na mão deveria ser antes da cena que ele entra no elevador. Mas no filme, na versão que foi para o cinema, essa cena foi cortada. E por que ela foi cortada? Talvez ela tenha sido cortada, pois não havia contexto para ela ser inserida. Quando eu vi essa cena aí no teaser dele, com o buquê de flores na mão, eu imaginei que ele estava levando para a mãe dele. Mas isso se provou uma grande mentira, porque a mãe dele nesse momento do filme ela já está morta e enterrada. Então a única explicação lógica de para quem seria essas flores seria sim para a vizinha dele, para Sophie, pelo menos na minha visão. E muitas pessoas vão dizer assim, mas o Coringa não é romântico. Mas aí você está se esquecendo de duas coisas. O Arthur Fleck aí nesse filme ele não é completamente o Coringa que a gente está acostumado a ver nas HQs. E o Coringa, ele é sim romântico e com isso você pode até lembrar de Esquadrão Suicida. Foi um filme meio ruim, mas houve cenas em que o Coringa deu tudo ali para trazer a Arlequina de volta. Mas ele não foi romântico, estava sendo possessivo. Pode até ser, mas existe algo na Arlequina que agrada ao Coringa. Senão ele não iria atrás dela, deixaria ela ficar lá trancafiada na cadeia. Mesmo que seja a sensação de posse dele realmente ter ela como objeto, tem algo que ele se agrada nela. Mas voltando à linha de raciocínio, uma vez que eu fui persuadido nesse raciocínio de que sim, ele estava levando aquele buquê de flores para a vizinha dele, e aí me veio na cabeça justamente aquela primeira notícia que eu li, dos 30 minutos adicionais de Coringa que pode ser acrescentado em um Blu-ray, o que me faz ficar pensando, por que a Warner cortaria uma cena tão importante dessa? Será que não seria para vender mais Blu-ray depois, ou até para relançar o filme com cenas a mais, ou talvez por causa do mimimi que essas cenas iriam gerar, pois eram cenas bem tensas e envolvendo uma mulher. A situação de feminismo nos Estados Unidos ela não é igual no Brasil. No Brasil é ruim, mas nos Estados Unidos é muito mais. Então, utilizando esse tipo de raciocínio, eu consigo tentar compreender por que a Warner cortaria 30 minutos de cenas do filme. Vai ter gente falando também, e isso eu já estava quase me esquecendo. Mas você não tem como acreditar nisso, porque depois que o Arthur saiu do apartamento da Sophie, a gente ouve barulho de polícia, ouve ambulâncias, arrombamentos, mas cara, a gente está falando de Gotham. Gotham é uma cidade caótica. E uma outra coisa que a gente tem que concordar, todo filme, a nossa experiência no cinema, assim como falado pelo Eduardo Miranda do Projeto Cinevisão, eu gosto muito desse canal, cara. A nossa experiência no cinema, ela não é 100% visual. A gente pode estar olhando desde a pessoa que está passando assim entre o meio, assim, decidiu ir no banheiro naquela cena mais épica do filme, até olhando para uma menina que a gente achou bonitinha, que está sentada do nosso lado. Mas a nossa experiência auditiva, ela é 100%. A gente não tem como desviar nossos ouvidos de algo que a gente não quer ouvir. A gente vai ouvir, a menos que você tape os seus ouvidos, o que não é algo muito comum de ser feito no cinema, né? Então, o filme ele passa grande parte do tempo nos enganando de uma forma visual, construindo aquele relacionamento do Arthur
com a Sophie. E por que a gente não poderia ser enganado também de forma auditiva nesse momento? A gente imaginar que pelo áudio estaria acontecendo uma coisa, quando na realidade não estava. Lembre-se, é um filme do Coringa, você está vendo as coisas na percepção do Coringa. Ele é uma pessoa com problemas mentais. Você já deve ter visto no YouTube diversas teorias falando que possivelmente todo o filme do Coringa era apenas um delírio, um devaneio gerado pela mente perturbada de Arthur Fleck. Uma outra coisa que eu ia esquecendo e que provavelmente vão me questionar nos comentários também. Como é que eu posso ser convencido só por essa questão do Arthur estar levando as flores ali, ser para Sophie? Ele poderia estar levando para o enterro da mãe dele. Poderia estar levando para o enterro da mãe dele, mas tem fotos mesmo no próprio trailer dele no enterro da mãe dele e ele não tá vestido de Coringa. Seria meio louco ele ir vestido de Coringa pro enterro da mãe dele. Aí a pessoa, mas ele poderia estar chegando do enterro, igual falaram pra mim. Cara, o natural é que as pessoas levem flores até o enterro, não tragam flores do enterro pra casa. Então isso... Mas enfim, só quero lembrar pra vocês que essa aí é minha opinião / teoria de que ele não matou a vizinha dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link daquelas notícias que eu mostrei lá no início, também o link de um dos roteiros vazados que eu li, que contém essas cenas adicionais com a Sophie, para vocês darem uma olhada. E claro, tem um que vai ser necessário você saber inglês ou ter um tradutor do lado. Mas enfim, se eu for seguir o meu roteiro para o vídeo aqui, o vídeo vai ficar gigantesco e esse não é o meu objetivo. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham dessa minha opinião, / teoria, / vazamentos que saíram. Se você concorda, se você discorda, qual é a sua visão? Ela é muito importante para mim, assim como o seu like e a sua inscrição nesse canal. Desejo a todos vocês que assistiram esse vídeo que tenham um excelente dia, tarde ou noite, que fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.